aquela camada grossa por cima do tecido, ele penetra e mantém as qualidades do tecido de caimento, de transpiração. Essa peça foi feita com a sublimação. Se quiser passar. A diferença básica assim, de quando aplicar a jato de tinta ou a sublimação é o tipo de tecido. A jato de tinta é melhor para tecidos de fibras naturais, né? Algodão, seda, é onde penetra melhor. E a sublimação digital, ela penetra melhor em tecido sintético. Então a decisão é basicamente qual tecido você quer usar e você decide qual dessas técnicas vai usar. Essa aqui foi feita com a jato de tinta. Vou passar também para vocês verem. Lembrar que essa aqui o fundo era branco, então até a cor mesmo pode ser feita na hora da impressão. É sobre isso. Não muito. A digital é um pouco mais cara pra gente porque não é feita em Curitiba. Não tem nenhum lugar que faça aqui. Mas assim, se fosse em outro lugar seria mais ou menos o mesmo valor. Aí a única questão da sublimação digital é que daí não é um processo direto no tecido. Você tem de imprimir o papel, para daí o papel transfere do papel para o tecido a roupa pelo calor. Então não é um processo tão direto do computador para o tecido. Tem essa interface do papel. E a principal método de estamparia usado na indústria atualmente é a serigrafia. Vocês conhecem o processo de serigrafia? Todo mundo conhece? A principal vantagem do processo de digital, seja a sublimação ou seja o jato de tinta em relação à serigrafia, é que você tem uma liberdade maior de estampas que você pode criar, de métodos que você pode usar, cores, transição entre cores também tem maior liberdade e tem menos processos, né? Você não precisa ficar gravando quadro, passando quadro, passando aquele monte de produto. Não precisa ficar imprimindo um quadro para cada cor, é um processo mais rápido, mas ele, ao menos atualmente, a digital ela é mais adequada para tiragens menores, ela sai mais barata para tiragens menores do que a serigrafia, que quando é uma produção muito grande, ainda compensa fazer serigrafia. O processo de criação de estampas aqui do Novo Louvre, ele é a primeira etapa do processo é definir um tema, o tema da coleção. Aí depois faz uma pesquisa de imagens relacionadas a esse tema e cria moodboards dessas imagens, painéis com as imagens. E a partir delas é feito um recorte digital em softwares, principalmente Photoshop, e faz uma colagem digital, um processo bem de experimentação, né? Não é assim, um processo rígido, é um processo bem experimental. E aí, a partir essas colagens, elas são aplicadas na roupa, né? Elas são aplicadas no molde. Você vai aqui vai posicionando a estampa no molde de acordo com o efeito que quer criar na roupa quando está vestida. A vantagem também é que dá por esse processo, ao invés de você comprar um rolo estampado e aí depois ter problema de sobrar muito tecido que não vai servir para a coleção seguinte, a gente imprime aqui só o que vai realmente precisar, né? A quantidade de peças que vai ser produzida. A estampa só vai estar aplicada onde tem molde, então o resíduo ele é todo branco, ele não é estampado, então é mais fácil de aproveitar porque ele é padronizado. E não fica sobrando tecido estampado, né? Você só estampa o que vai realmente cortar de molde, que vai produzir de roupa. Fica tecido a mais. E também dá para usar esse exemplo aqui do esse vestido rosa é um exemplo de como dá para usar dois tecidos diferentes com a mesma cor, com a mesma estampa e dando uma continuidade. Uma estampa na roupa mesmo tendo mais de um tecido.
A gente, depois de ter recortado esses elementos de imagens, a gente também usa vetores, como a Iana falou, uma mistura de técnicas. A gente geralmente faz 3 opções de cor de fundo. Daí acho que pode passar isso. A gente indica assim, colocar um elemento, cada elemento da estampa num layer, porque daí você pode mexer eles e ver, posicionar da maneira que você quiser. Aí esse é um exemplo do molde já com a estampa com todos os elementos encaixados. Assim. Esse é um exemplo de encaixe de peças para criar uma biquíni, né? A parte de cima e a parte de baixo, os dois encaixados ali nesse quadrado. Né? Quando dá para ver mais ou menos, a estampa só está realmente onde tem molde, né? As outras partes elas são brancas. Aí a gente consegue fazer um pedaço do rolo que se a gente fosse encaixar em um rolo com uma estampa só, precisaria de muito tecido para conseguir fazer uma estampa contínua. E assim a gente faz um pedacinho, continua, vai encaixar com certeza e não sobra tecido nenhum, só o tecido branco, e com o encaixe de várias peças no mesmo quadrado, a gente consegue fazer sobrar, sei lá, é muito pouco, é só retalho mesmo. Assim. E esse método também facilita na hora do corte. Como é uma produção pequena, com corte manual, é muito mais fácil você já ter um tecido já estampado, já com os moldes encaixados, do que ter de ficar encaixando o molde na hora, ter de ficar transpondo na hora o molde para o tecido. Esse aqui é um exemplo, né, da roupa, do tecido já estampado, e como é o corte. Vocês veem que aqui as sobras são brancas, você já tem o molde desenhado, então você corta o molde direto no tecido. São exemplos de peças da roupa já estampadas. Esse é o que está passando por aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Acho que é interessante a gente falar do que é essa estampa, né? E que ela é aquela coisa que a gente tenta não ter nada sim. muito figurativo. Essa estampa é o teto do Memorial de Curitiba. E uma coisa que nós procuramos fazer nas nossas estampas é não deixar nada muito claro do que se trata, ou figurativo, como a Paty disse. Então, ele é... Cadê? Tá por aí? Tem um aqui. Foi uma foto que tiramos lá, e a partir da foto fomos cortando em pedaços e desmembrando o teto e encaixando no vestido como a gente queria, assim. E daí tem um pouco aqui em cima. É isso que a gente procura fazer na maioria das estampas, na verdade. Todas tratam de Curitiba, mas não... De uma forma um pouco abstrata, né? Muitas vezes, assim. Igual essa aqui é o vitral do prédio que era o antigo Louvre, que agora é Marisa, ali na Rua 15. Então é o vitral do prédio com um ombré, assim. O da blusa é decote B também. Ali atrás da Mafalda. Essa é da Janete. Essas são de uma artista aqui de Curitiba também, que usamos foto dela. E também nesse método dá pra você fazer coisas bem básicas como um xadrez, que ele vai encaixar e você não vai precisar usar quilômetros de tecido para conseguir fazer uma saia que encaixe no xadrez ou no listrado. Então, o bom dessa técnica é isso, que ela te dá muitas possibilidades. Acaba deixando o design bem
rico, no sentido que você pode fazer o que você quiser, colocar a estampa onde você quiser. Que ele com certeza vai bater depois e assim vai. Meninas, então vocês tiram foto do molde, colocam no Photoshop, Aham. No Illustrator. Vocês comentam a estampa em tamanho real e encaixam no 1,40 m. Aham. É isso? Na estampa, na verdade, assim, a gente faz um quadrado de 1 por 1 metro e daí a gente vai vendo os elementos da estampa, depois a gente joga os elementos para o arquivo que tem o molde. Só que tem que tomar cuidado para ver se os dois estão com o mesmo tamanho de resolução, para o elemento não sair da escala. Tipo, a gente usa 150, então esse arquivo com a estampa tem que estar 150 e o do molde também. E daí com esses elementos vai encaixando onde você quer. Igual na cava, eu quero que não tem nada que encaixe. Mas eu não entendi, vocês colocam o molde tipo num arquivo de 1 por 1, é isso?